Galera do canal Fora de Mídia, voltei e dessa vez estou aqui para duelar contra o Jeep, que é um grande amigo meu, um cara que entende demais de futebol. Eu acredito na nós, para nós conseguir bater o Jeep e ganhar mais uma vez. Só vamos, povo. Beleza, aqui é o Jeep aí pra vocês. Eu vou expressar uma opinião sobre as perguntas no mais um episódio de Fora de Mídia Responde e eu espero que vocês gostem. A primeira pergunta é dois jogos que a torcida tem influenciado diretamente, não diretamente, mas tem influenciado no resultado. Pra mim, o primeiro jogo foi Corinthians e Chelsea. O time do Chelsea, pra mim, era superior ao time do Corinthians no Mundial de 2012. Mas, mano, muitos corintianos foram até o Japão e incentivaram o Corinthians. Ganhou aquele Mundial, né, histórico. E pra mim, o segundo jogo foi Barcelona e Roma, aquele 3-0 no Estádio Olímpico, onde a torcida da Roma fez uma festa monstruosa e fez com que a Roma passasse o Barcelona numa virada épica da UEFA Champions League, uma das grandes viradas da competição. Então, esses jogos são os meus escolhidos. E beleza? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Jogos onde a torcida foi fundamental. Eu vou colocar dois jogos, né, que na minha opinião foram os mais significantes em relação à torcida, né? Primeiro eu vou colocar Barcelona e Liverpool na temporada 19-20 Champions League. O Barcelona tinha ganhado de 3-0 lá no Camp Nou, mas tomou 4-0 no Anfield. Eu acho que a torcida foi fundamental, né? Pela vibração que a torcida traz. E o segundo jogo foi Congo e Egito na temporada 2018 para a conquista da vaga na Copa do Mundo. O Egito começou ganhando, o Congo empatou e o Egito conseguiu virar nos minutos finais. E eu acho que a torcida foi fundamental para a conquista dessa vaga. Bom, o continente que pra mim tem mais jogadores bons hoje em dia é o continente da Europa. Se eu fosse falar de questão de todos os tempos, com certeza a América do Sul. Tem o Pelé, tem Maradona, tem Messi, né? Mas, enfim, hoje em dia eu diria que a Europa, por mais que pra mim o melhor jogador esteja na América do Sul, que é o Messi, mas acho que no geral a Europa tem hoje craques, mais craques do que na América do Sul e Europa, então meu voto é Europa, mas a América do Sul não fica muito atrás não. Segunda pergunta, continente com o melhor time. Eu acho que é a Europa, que é o continente que tem o melhor time de jogadores europeus, por causa que lá se mantém um futebol de maior nível do mundo atualmente, né? Porque já teve uma época que o Brasil, né, a América do Sul teve o maior futebol do mundo. Mas eu acho que hoje a Europa ela ganha esse cargo de futebol mais forte do mundo, com a seleção mais forte do mundo. Bom, os três melhores jogadores africanos pra mim são o George Weah, o único jogador africano a ganhar uma bola de ouro. O segundo é Samuel Eto'o, que jogou muito no Barça, jogou muito na Inter de Milão, jogou muito. E o terceiro é Drogba, que jogou no Chelsea, ganhou Champions, jogou muito. E pra mim são esses três, mas gostaria de fazer uma menção rosa também a Roger Milá, um craque camaronês que jogou muita bola. Mas pra mim esses três: Drogba, Eto'o e George Weah. Top 3 africanos. Na minha opinião, o terceiro lugar coloca o Samuel Eto'o, que jogou muito bem pela Inter de Milão, jogou muito bem pelo Barcelona também. Em segundo lugar, coloco o Didier Drogba, que jogou muito pelo Chelsea, foi um dos artilheiros da história do Chelsea, jogou muito pela Costa do Marfim também, jogador histórico, né? E até hoje é lembrado pela torcida. E em primeiro lugar, eu coloco George Weah, que foi campeão com o Milan em 95, 2000, ele jogou nessa época no Milan, de 1995 a 2000, e ele foi eleito o melhor jogador da FIFA também, se não me engano foi o primeiro africano a ganhar como o melhor do mundo. Então eu acho que ele, na minha opinião, é o maior jogador da história da África. Bom, seguindo, a pergunta é a seguinte: qual a pior transferência de um craque para um time? Bom, e pra mim foi a transferência do Kaká pro Real Madrid na temporada de 2008. Porque o Kaká sai do Milan, craque, ganha da Champions, inclusive bola de ouro, vai pro Real Madrid e não joga tudo aquilo que jogou. Então pra mim o Kaká foi uma contratação de um craque, que é o Kaká,
pro Real Madrid, mas que não rendeu tudo aquilo que se esperava dele no Real Madrid. Mas no Milan, ele jogou muito, mas no Real Madrid nem tanto. Kaká é a minha escolha. Transferência de um craque, né? É a quarta pergunta. Eu acho que a primeira transferência foi do Kaká, que saiu do Milan e foi para o Real Madrid. Por quê? Porque no Milan o Kaká fez história. É jogador, tipo, lembrado até hoje, que vai ser lembrado nas próximas gerações, se Deus quiser. O Kaká jogou muito bem pela seleção brasileira, jogou muito bem pelo São Paulo. Mas quando chegou no Real Madrid, que o Real Madrid investiu uma bolada também no Kaká, ele enfrentou lesão, não jogou tudo o que tinha que jogar, jogou poucas partidas, sim, teve poucos jogos importantes, poucos jogos bons, mas foi uma decepção, assim, até hoje visto pela torcida do Real Madrid, pelo clube, assim, em geral, e até pelo próprio Kaká, porque ele acha que a temporada que ele realizou lá, infelizmente, não foi tão boa e regular. O melhor gringo jogando no Brasil hoje pra mim é o Arrascaeta, jogador do Flamengo, que é uruguaio, mas, mano, o cara é muito bom, ele jogou muito com o Flamengo, ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão, só não ganhou Mundial, mas pra mim o Arrascaeta jogou muito, foi muito importante no time do Jorge Jesus, e pra mim Arrascaeta, o melhor gringo jogando no Brasil hoje em dia, pra mim, Arrascaeta. Pergunta número 5 é: melhor gringo atualmente que joga no brasileiro. Na minha opinião, o melhor gringo atualmente brasileiro é o de Arrascaeta, por causa que ele joga muito, tá jogando muito, pelo menos até a pandemia, até o final da temporada ano passado. Jogou muito no Flamengo, foi fundamental para a conquista do Flamengo na Libertadores, foi fundamental para a conquista do brasileiro do Flamengo, foi um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada. E eu acho que realmente foi números impressionantes, né, que ele teve na temporada. Bom, pergunta polêmica, quais são os três maiores times que já caíram? E obviamente existem várias respostas, que existem muitos times grandes, mas eu peguei times que hoje são considerados melhores de seus países, que um é o River Plate, né, que já caiu na temporada de 2011, a Juventus, que já caiu na temporada 2005-2006 após um escândalo lá na Itália, um escândalo monstro, e também o Bayern de Munique, que já caiu na temporada 1954-1955. Para mim, River, Juve e Bayern, esses são os maiores times que já caíram, na minha opinião. Agora são de três times grandes que caíram, que para tirar aquela ideia de time grande não cai. Primeiro eu vou colocar o Manchester United. Ele tinha acabado de ser fundado, se não me engano, ele tinha 5 anos de fundação e foi rebaixado em 1894. Ele foi rebaixado em 1994, foi rebaixado em 1922, 1931 e 1937. Ou seja, ele teve 4 vezes foi rebaixado para a segunda divisão na Inglaterra. Também eu coloco aqui o Bayern de Munique, que em 1955 foi rebaixado também. Por incrível que pareça, o Bayern de Munique, que é um dos maiores times do mundo, né? Teve conquistas extremamente importantes, é um campeão invicto, assim, tá jogando muito. E eu acho que se não me engano, em 1955 ele foi rebaixado, né? Tenho certeza aqui pelas minhas fontes. E eu acho que em terceiro lugar eu vou colocar um time assim que foi rebaixado mais recentemente. Tudo bem que foi por uma polêmica, não foi nem por mau futebol, que foi o Milan, que jogou em 1980, foi rebaixado esse time por causa de uma polêmica envolvendo o futebol italiano, se eu não me engano, uma coisa de ponto, de contagem de ponto, mas isso, se você está com dúvida, deixa no comentário aí, eu respondo depois. O Milan em 1980 foi rebaixado, voltou em 1981 para a Série A italiana e foi rebaixado em 1982 de novo. Então ele tem uma sequência de rebaixamentos, né? E eu acho que pra tirar aquela ideia de quebrar aquela ideia, aquele estereótipo tipo time grande não cai. Bom, duas promessas que nunca vingaram pra mim. A primeira é o Ganso, que em 2011 tava aquele time monstro, avassalador, que ele tinha, se não me engano, 21 anos. 2011 exatamente, ou seja, era uma promessa que tava jogando muito, todo mundo achou que ele ia ser o melhor que o Neymar, não foi nem perto, né? Ganso pra mim é a primeira promessa que nunca vingou, a segunda é Dembélé, que foi pro Barça com muito dinheiro e não conseguiu render o que rendia no Borussia Dortmund, é a lesão atrás de lesão. Então pra mim Ganso e Dembélé, duas promessas aí que nunca vingaram no futebol. Duas promessas que não vingaram. Em segundo lugar, o Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso surgiu no futebol, o Santos, naquele incrível Santos de
da época 2010, 2011, ele fazia dupla com o Neymar e outros jogadores, Neymar e companhia, Elano. Mas eu acho que ele realmente ele jogou muito pelo Santos, tinha muito potencial. Mas no final da campanha pelo Santos ele acabou sofrendo uma lesão muito grave em um dos joelhos. E depois foi outra lesão no outro joelho. Aí ele se mudou para São Paulo, jogou assim relativamente bem no São Paulo. Eu que vi o Kaká no Paulo Henrique Ganso jogar pelo São Paulo, acho que ele jogou bem até na época, né? Aí ele se transferiu pro Sevilha, não sei. Ele se transferiu para o clube da Europa, se eu não me engano foi o Sevilha. Mas infelizmente não vingou na Europa. Aí ele voltou pro Brasil, jogou no Fluminense. E hoje ele atualmente está defendendo a camisa do Fluminense. E eu acho que realmente não foi a promessa que passou. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro, né, que foi o Alexandre Pato. O Alexandre Pato jogou demais pela Internacional. Foi fundamental naquele título de 2009. Aquele título que o Internacional levou de Libertadores, né. Conseguiu ser campeão mundial também. Contra não lembro contra que time agora. Mas ele foi fundamental para aquele conquista, né? Ele, Fernandão e companhia. Aí ele foi pro Corinthians, jogou mal no Corinthians, digamos assim. Ele teve aquele lance do pênalti de cavadinha que realmente marcou, né? Ele já foi transferido pro São Paulo uma troca entre o São Paulo e o Corinthians com o Jadson. Nisso ele foi pra Europa, não jogou bem na Europa, foi pra China. Ele já fez um pouco de sucesso na China, ganhou dinheiro no bolso, voltou para São Paulo e hoje ele está defendendo a camisa do tricolor. A maior zebra de uma Copa do Mundo para mim foi a Costa Rica ter chego até as oitavas, na verdade quartas de final da Copa do Mundo de 2014. E não só chegou nas quartas, como chegou nas quartas passando de um grupo que era considerado da morte, com 3 campeões mundiais. França, Inglaterra, França não, desculpa, Itália, Uruguai e Inglaterra. Esses 3 grupos, essas 3 seleções estavam no grupo da Costa Rica, eu sei que passou em primeiro sem perder, mano. Uma zebra monstruosa pra mim, Costa Rica na Copa de 2014 é a maior zebra das Copas. Zebra na Copa do Mundo, né? A oitava questão é zebra na Copa do Mundo. E eu acho que a maior zebra da história das Copas do Mundo vai ser a Croácia. Foi a Croácia, né? Na Copa de 2018 chegou à final, ninguém imaginava que a Croácia chegaria à final, porque tinham times com a Inglaterra, o Brasil, a Alemanha, a Bélgica, que vieram muito fortes, mas a Croácia conseguiu derrubar todos esses times, não sim, ele conseguiu se classificar para a final. Infelizmente perdeu de 4-2, felizmente ou infelizmente perdeu de 4-2 para a França na final. Bom, a pergunta é a seguinte: times que já foram grandes, mas hoje não são grandes, são times considerados pequenos. Bom, o primeiro pra mim, peguei uma dupla da Inglaterra. O primeiro pra mim é o Nottingham Forest, que ganhou 2 Champions League, mas né, muito tempo atrás, 2 Champions League, não é pouco. E o time hoje não tá nem perto de voltar a ser grande. O segundo é o Aston Villa, que acho que ganhou 1 ou 2 Champions, isso eu não tenho certeza. E que hoje tá ali na primeira ou segunda divisão, mas enfim, eu não sei. Mas para mim esses 2 times são times que eram grandes, mas hoje são pequenos. A nona pergunta é times pequenos que foram grandes. Times pequenos que foram grandes, eu acho que eu vou citar o Nottingham Forest, que ganhou Champions League, né? Vai muito tempo, mas ele ganhou Champions League. Realmente foi um time muito, assim, muito significativo no futebol. Também teve na Inglaterra também o Newcastle. Ele jogou muito também na temporada 2002, 2002, nessa época mais ou menos. Ele chegou a brigar por títulos da Premier League, foi para a Champions League e conseguiu ter a contratação mais cara da história do mundo na época, né? Uma coisa que eu mudaria no futebol é o número de substituições na partida. Eu acho que 3 substituições não é o suficiente, porque o futebol é um jogo de momentos, como todos sabemos. Seguinte, você tá ganhando, você coloca lá um zagueiro, você pode mudar para um zagueiro e colocar o time na retranca para não tomar gol. Você tá perdendo, você pode mudar atacante, e assim você pode ir mudando o tempo todo. O seu jogo seria mais dinâmico, não teria aquela pausa gigantesca, né, que é mó rolo, mó
folclore, assim, podendo dizer, da substituição, e seria um jogo mais rápido, mais dinâmico e podendo variar dependendo do momento do jogo. Décimo, a pergunta é uma mudança que eu faria no futebol. Uma mudança que sinceramente faria seria a torcida, principalmente aqui no Brasileiro, por exemplo, que não no estado de São Paulo, infelizmente não temos torcida dividida no mesmo estádio. Eu acho que eu gostaria de ver de novo, né? Mas isso seria uma coisa por parte das torcidas, seria muito importante dessa harmonia, mesmo respeitar a opção do clube do outro, né? Pois é uma coisa que deixa o futebol mais bonito. Você poder ver, por exemplo, um clássico como São Paulo e Corinthians, ver a torcida do São Paulo de um lado, do Corinthians do outro, eu acho extremamente importante. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado das minhas opiniões. E galera, tamo junto, obrigado por assistir o vídeo. Com essa competição com o Jeep, espero que seja muito legal, muito divertida, muito acirrada, sem treta, sem nada. E só vamos, vota em mim e é nóis. Gente, dei minha opinião, vota em mim. O Léo, certeza que montou o time ruim. Eu não sei como é que tá as coisas dele, as respostas dele. Mas eu garanto que você vai se surpreender. Eu acho que você vai gostar muito do meu. Obrigado muito por estar aqui. Curtem, coloquem o like, se inscrevam, compartilhem para se tornar esse canal cada vez maior e trazer o conteúdo cada vez mais atualizado e novo para vocês. É isso, galera. Tchau.